Olá, seja muito bem-vindo ao canal Refletindo a Palavra. O meu nome é Tom Alvim e hoje nós vamos falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. A igreja estava sendo perseguida, era uma época de intensa perseguição e parte dela estava se dispersando por toda a região. Já havia ocorrido a morte de Estevão, ele fora apedrejado e Saulo estava presente nessa época, ele ainda não havia tido um encontro com Jesus Cristo que transformou totalmente a vida dele. Depois vem a morte de Tiago, ordenado por Agripa I, e isso são um dos fatores que fizeram com que a igreja começasse a se dispersar. E parte dela foi para Antioquia. Chegando em Antioquia, o Espírito Santo separa tanto Barnabé como Saulo para que eles pudessem fazer essa primeira viagem missionária. E eles levam com eles João Marcos como cooperador. Ele foi para poder auxiliar a Barnabé e a Saulo. E aí eles saem de Antioquia, descem para uma cidade litorânea chamada Seleucia, e então eles pegam um barco ali em Seleucia, atravessam um trecho do mar Mediterrâneo, chegando na ilha que ficava logo do lado, chamada Chipre. E eu tenho certeza que quando você ouviu Barnabé e Chipre, você lembrou daquele corinho antigo: era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. É bem antigo esse louvor, mas sempre que a gente ouve falar de Chipre, nós lembramos de Barnabé. E eles chegaram então numa cidade chamada Salamina, na ilha de Chipre. E nessa cidade eles tinham João Marcos como cooperador. Eles foram em uma sinagoga. Essa é uma das marcas registrada do apóstolo Paulo. Assim que ele chegava em alguma cidade, ele procurava uma sinagoga para poder falar para aqueles judeus sobre Cristo, sobre as boas novas, sobre o Evangelho. E não foi diferente aqui em Salamina. Eles chegaram e eles começaram a falar de Jesus nesta cidade. Depois eles vão para Pafos, que é uma outra cidade no outro extremo ali da ilha de Chipre. Eles chegam nessa cidade de Pafos e ali eles encontram um procônsul chamado Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo se mostrou muito interessado em ouvir a mensagem do Evangelho. Só que um tal de Elimas, ou Bar Jesus, que era um mago, ele começou a atrapalhar isso. Ele ficava atrapalhando o procônsul e ele começava a incitá-lo contra a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, vendo isso, diz aqui no versículo 10 do capítulo 3 o seguinte: disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo isso, ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele acabou se convertendo, ou seja, algo que em um primeiro momento parece ruim ou pareceu ruim, se tornou algo que foi bom, fez com que aquele procônsul pudesse ver o poder de Deus através da vida de Paulo. E aí ele se converte, e eu tenho certeza que muitas outras vidas podem ter se convertido através da conversão desse procônsul. E aí depois eles partem de Pafos e eles vão para Perge, na Panfilha. Chegando lá, João Marcos, por algum motivo que o texto não fala, ele se afasta desse grupo e ele volta para Jerusalém, ele vai para Jerusalém. E o apóstolo Paulo e Barnabé prosseguem na sua viagem. Saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se e depois eles começaram a falar de Jesus. E olha só, eles saíram de Perge, foram para uma outra Antioquia. Lembra que nós havíamos falado da primeira Antioquia, onde é a base ali, a base missionária do apóstolo Paulo? Aquela é a Antioquia da Síria. Essa Antioquia aqui agora, que está na parte de cima ali da Ásia Menor, essa é a Antioquia da Pisídia. Então eles vão para essa Antioquia da Pisídia,
a estratégia de Paulo, novamente, procuram uma sinagoga e aí eles começam a ensinar. E aquele povo que estava naquela sinagoga, eles ficaram tão maravilhados com a mensagem de Jesus através do apóstolo Paulo, que eles pedissem que no próximo sábado eles voltassem para a sinagoga para que pudessem ensinar-lhes novamente. No próximo sábado, aquela sinagoga estava lotada. Muitas pessoas foram ouvir a mensagem do Evangelho e muitos judeus que estavam ali nesse sábado que estava lotado, eles se encheram de inveja. A inveja é terrível e nós sempre vamos ver que a inveja fez com que a perseguição crescesse. Ou seja, novamente, algo ruim faz com que algo bom aconteça, porque através dessas perseguições veio a diáspora, os judeus convertidos saem daquela região e começam a falar de Jesus pelo caminho. E aqui, no versículo 48, fala assim: e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. No versículo 50, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Então eles saem da Antioquia, da Pisídia, e vão para Icônio. Chegando em Icônio, eles vão para uma outra sinagoga. Novamente, o apóstolo Paulo e Barnabé vão para uma sinagoga e eles começam a falar também do Evangelho. Só que outros judeus incrédulos, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. No capítulo 14, versículo 4, diz assim: e dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. No versículo 6, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Mesmo sob perseguição, eles não paravam de falar, eles não paravam de pregar o Evangelho. E depois eles foram para Listra, e chegando em Listra, houve um fato muito interessante. Eles estavam falando, o apóstolo Paulo estava pregando, quando ele percebeu que um coxo, um paralítico, estava prestando muita atenção no que ele dizia. E ele olhou para aquele homem e ele viu fé, uma fé que poderia fazer com que ele fosse curado. E olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 10 do capítulo 14. Disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E aí, alguns começaram a chamar Barnabé de Júpiter ou de Zeus, e o apóstolo Paulo de Mercúrio ou de Hermes. E um sacerdote de Júpiter já trouxe animais para serem sacrificados. Eles queriam sacrificar animais achando que o apóstolo Paulo e Barnabé eram deuses, e eles intervêm, eles falam: não, nós somos homens como vocês não devem nos adorar. Só que isso fez com que houvesse uma grande fúria da multidão, porque novamente homens invejosos começaram a incitar a multidão contra Paulo e Barnabé, e eles foram apedrejados, eles tiveram que sair corridos ali de Listra, e eles foram embora. Eles foram então para Derbe. Chegando em Derbe, eles começaram a anunciar o Evangelho e fizeram muitos discípulos. Olha só que coisa incrível! Depois eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. E ali eles também pregaram o Evangelho. E como diz no versículo 23 do capítulo 14, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Depois eles passam por Pisídia, Antioquia, dirigiram-se então para Panfilha, descem para Atália e de Atália eles retornam para Antioquia. Ali você conclui essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que nós vamos agora
fazer um resumo, um passando dessa viagem de forma que possa se formar um mapa mental na nossa mente. Eles saem então de Antioquia, da Síria, que era a base, eles vão para uma cidade litorânea chamada Seleucia. De Seleucia, eles pegam um barco, atravessam um trecho do mar Mediterrâneo e vão para Chipre. Em Chipre, eles vão para Salamina. De Salamina, eles vão para o outro extremo ali da ilha de Chipre, em Pafos. Em Pafos, eles pegam outro navio ou barco e sobem para a Ásia Menor, chegando ali em Perge. De Perge, eles vão subir novamente agora para Antioquia da Pisídia. De Antioquia da Pisídia, eles vão para Icônio, passam em Listra, em Derbe e depois eles voltam novamente para Antioquia da Pisídia, descem ali para a região de Atália e de Atália eles voltam novamente para a sua base em Antioquia. Essa é a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que com intrepidez, com coragem, falaram do amor de Deus, falaram do plano da salvação e muitos judeus e muitos gentios se converteram. Essa é a obra do Senhor, essa é a obra que Ele ainda está fazendo nos dias de hoje. E eu espero que você, entendendo essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, possa entender a necessidade que nós, como cristãos, temos de propagar o Evangelho para toda a criatura. Depois eles vão atingir parte da Europa e aí até os confins da Terra, chegando aos nossos dias. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, compartilhe com outros amigos que também gostam de geografia bíblica e deixe um like, comente aí embaixo o que você achou e continue conosco. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.